Iniciaremos esse vídeo contando um pouco da história do Conselho. Nosso ponto de partida será o ano de 1992, quando um grupo de historiadores, memorialistas e apaixonados por história perceberam um aumento nas demolições de prédios históricos que datavam do início do século XX. Esse grupo acessou os veículos midiáticos da época, publicando artigos sobre a descaracterização e demolição desses prédios e clamando por políticas públicas de preservação dos patrimônios culturais de Bauru. Um dos prédios com possibilidade de demolição era o antigo Palacete Pagani, que fica na esquina da rua Virgílio Malta com a rua Batista de Carvalho. Na época, o pedido de demolição do prédio gerou revolta nos memorialistas e historiadores e ganhou as páginas dos jornais. Na tentativa de barrar esse processo de demolições em massa e dar visibilidade aos patrimônios culturais de Bauru, esse grupo de memorialistas e historiadores protocolou na prefeitura um pedido de tombamento do Palacete Pagani. A Prefeitura Municipal de Bauru, à época, entrou com um processo de estudos pela possibilidade de tombar o prédio, ainda que sem um órgão específico para tal ação. Na época, as discussões também ganharam a Câmara Municipal de Bauru, e um vereador, em seu projeto de lei, fez a seguinte exposição de motivos. Neste momento, Bauru se preocupa diante da ameaça de demolição do edifício Pagani, um belíssimo portal construído por uma família pioneira na esquina das ruas Batista de Carvalho e Virgílio Malta. Não há dúvida quanto às vantagens trazidas pela expansão da atividade comercial. Uma nova loja gera empregos, movimenta a economia, traz divisas para o município. Por outro lado, basta olhar para o portal da família Pagani para notar que a beleza arquitetônica valoriza o centro comercial da cidade. Um prédio como esse, restaurado e conservado, é um marco histórico, símbolo de um período importante da civilização do Oeste Paulista, além de ser um colírio para os olhos sufocados pelas fachadas monótonas e carregadas de neon que poluem nossa cidade. Episódios como a ameaça de demolição do portal da família Pagani tendem a ser cada vez mais frequentes. Por isso, cabe ao poder público criar imediatamente um órgão capaz de defender a herança cultural de nosso povo. Esse órgão é o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, CODEPAC. E o então vereador ainda completa: ao Conselho caberá a importante missão de fazer com que as necessidades do progresso não destruam as conquistas do passado. O CODEPAC será o guardião da nossa história, o pilar da justiça no presente e fonte de inspiração e modelos para as gerações do futuro. Essa exposição de motivos é do dia 4 de maio de 1992 e foi assinada pelo Sr. Veríssimo Fernandes Barbeiro Filho. E assim, foi criado o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural, CODEPAC, em 1992, pela Lei 3.486. Nesta lei constam os principais objetivos deste Conselho: definir a política municipal de defesa do patrimônio cultural, proceder a estudos para elaboração e aperfeiçoamento de recursos institucionais e legais, genéricos e específicos, para a defesa do patrimônio cultural, histórico, folclórico, artístico, turístico, ambiental, ecológico e arqueológico do município, bem como coordenar, integrar e executar as atividades públicas referentes à defesa do patrimônio cultural no município. A Lei de 1992 foi regulamentada pelo Decreto 6.791, de 26 de novembro de 1993. Após a regulamentação do Conselho e concluídas as indicações de membros titulares e suplentes para cada cadeira, o CODEPAC iniciou sua primeira gestão. E já no primeiro ano, entregou ao então prefeito um estudo de 24 imóveis para tombamento. Hoje, Bauru conta com 44 imóveis tombados. A lista completa pode ser acessada no hot site da Prefeitura do CODEPAC. Sobre a legislação do Conselho. No ano de 2018 foi publicada a Lei 7.088, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre o Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural de Bauru. Essa lei conta com os mesmos objetivos da Lei de 1993, mas altera sua composição. Agora farão parte do CODEPAC os seguintes membros: um representante da Secretaria Municipal de Planejamento,
um representante da Secretaria Municipal de Cultura, um representante da Secretaria Municipal de Negócios Jurídicos, um representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Turismo e Renda, um representante da Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru, um representante do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual Júlio Mesquita Filho, Unesp, um representante do Departamento de Proteção do Patrimônio Cultural e um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. Cada representação terá direito a uma titularidade e uma suplência. Compete ao CODEPAC sugerir a adoção de medidas legais ou administrativas necessárias à realização de seus objetivos. Sugerir aos poderes competentes da esfera estadual ou federal medidas, inclusive aquelas relativas à alteração da legislação existente, para o cumprimento das exigências no tocante à defesa do patrimônio histórico, artístico, folclórico, turístico ou ecológico em geral. Efetuar gestões junto às entidades privadas, objetivando a formalização de parcerias, visando a defesa do patrimônio cultural do município. Conhecer em grau de defesa as controvérsias administrativas ou reclamações de interessados sobre condições de utilização e conservação de bens tombados, cabendo de suas decisões recurso ao Poder Executivo no prazo de 15 dias. Apresentar semestralmente relatórios de suas decisões para o conhecimento público. Elaborar seu regimento interno. Sugerir ao Poder Executivo a formalização de convênios com entidades cujas atividades forem congêneres ao âmbito de atuação do CODEPAC. Proceder à fiscalização do perfeito desenvolvimento do processo e manutenção do tombamento. Logo após a posse dos membros indicados, ocorrerá a eleição da diretoria. Todos os membros titulares têm direito a voto. A diretoria é composta pelo presidente, com a função de convocar e presidir as reuniões, com o voto de Minerva em caso de empate na votação dos membros titulares, também o responsável por responder pelo Conselho, assinar todas as atas e demais documentos administrativos. Na vacância do presidente, todas essas funções são atribuídas ao vice-presidente. O primeiro secretário conta com funções como redigir as atas, publicar a convocação das reuniões nos diários oficiais, receber e despachar ofícios, comunicar ao presidente sobre possíveis correspondências, localizar processos e preparar a documentação específica de cada pauta em cada reunião ordinária e extraordinária. O segundo secretário conta com a função de assessorar o primeiro secretário, e no caso da falta do primeiro secretário, o segundo secretário assume essa função. As reuniões ordinárias devem acontecer pelo menos uma vez ao mês. Caberá ao primeiro secretário, ou no caso do segundo secretário, na ausência do primeiro, redigir as atas a cada reunião, ordinária ou extraordinária. Todas as atas deverão ser assinadas pelo presidente. As convocações para as reuniões deverão ser publicadas no Diário Oficial do município com pelo menos 2 dias de antecedência, lembrando que o Diário Oficial é publicado todos os sábados, terças e quintas-feiras. As reuniões sempre serão abertas ao público, tanto no formato presencial quanto remoto. Informações sobre o tombamento. O tombamento pode ser proposto por qualquer pessoa, de forma individual ou coletiva. Para isso, é preciso enviar um documento com todas as informações à Secretaria Municipal de Cultura. Ao ser protocolado, o documento recebe o número de processo para sua identificação e é encaminhado para o CODEPAC. Em seguida, sob critérios técnicos, os membros avaliam o pedido e criam um estudo inicial sobre o imóvel, que pode ser ou não favorável ao processo de tombamento. Lembrando que os pedidos de tombamento não precisam ser sempre relacionados a bens imóveis, mas também a bens móveis, a manifestações culturais, modos de fazer e patrimônio ambiental. Se o processo for aberto, o passo seguinte é o aprofundamento do estudo. Neste momento são analisados os contextos histórico, arquitetônico, memorial e urbanístico do imóvel. Se o parecer final com a votação da maioria dos conselheiros titulares for favorável ao tombamento, o processo junto à ata e todos os estudos realizados devem ser enviados à Secretaria de Negócios Jurídicos, para em seguida ser assinado pela prefeita e publicado em Diário Oficial.
Em caso de tombamento de patrimônios culturais imóveis, o processo deverá ser encaminhado à Secretaria de Planejamento para a juntada de dados e especificações técnicas constando de relatório sobre o estado de conservação, atual utilização, laudo avaliatório, título de propriedade e levantamento métrico arquitetônico antes de seguir para a Secretaria de Negócios Jurídicos. Lembrando que os tombamentos podem ser integrais, como no caso da Casa da Dona Yayá, em São Paulo, que o seu tombamento é integral, tanto a parte externa quanto as paredes internas. Parcial, ou de fachada, como é o caso da Casa Savastano. Pode ser um registro de modos de fazer, como no caso do Sanduíche Bauru. Ou de área ambiental. Outras funções do CODEPAC. O CODEPAC pode promover ações de estímulo à educação patrimonial. Pode publicar estudos sobre os patrimônios culturais tombados ou em estudo de tombamento. Pode prestar atendimento aos proprietários de bens tombados. E pode publicizar e difundir todas as suas ações. Agradeço a atenção de todos e deixo-me à disposição no caso de dúvidas. Obrigada.